Ao longo da história humana, vários casos de avistamentos de OVNIs e abduções foram relatadas, porém por falta de provas reais, tudo aos olhos dos mais céticos não passaria de fraudes ou enganos. Mesmo sendo a pessoa mais cética do mundo, existem alguns casos que, pela quantidade de provas e testemunhos, fica difícil acreditar se tratar apenas de uma fraude. Conheça agora a história da família Betts e sua esfera, que para muitos se trata de um caso real de objeto extraterrestre. A descoberta. Tudo começou em 6 de abril de 1974, quando Terry Matthew Betts, junto de seus pais Sra. Gary Betts e Sr. Anthony Betts, engenheiro naval, estavam examinando os danos causados por um incêndio que se alastrou através de uma faixa de 88 hectares de floresta pantanosa em Fort George Island, que fica situado ao leste de Jacksonville, Flórida. No início, o trio não encontrou nada fora do comum, mas antes de irem embora, eles tropeçaram em uma peculiar e altamente polida esfera metálica, que tinha aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. A esfera não apresentava nenhum tipo de anormalidade. A única marca que os três encontraram no objeto foi uma forma triangular alongada carimbada em sua superfície. Sem entender sobre o que se tratava o objeto, Terry e seus pais se perguntaram se eles poderiam ou não ter tropeçado em algum tipo de objeto da NASA, ou até mesmo uma peça de satélite soviético, mas nenhum deles conseguiu encontrar quaisquer sinais de uma cratera de impacto, ou qualquer indicação de colisão ou até mesmo algum dano no globo de metal reluzente. O trio então supôs que poderia ser apenas uma velha bola de canhão que alguém havia pintado de prata. Intrigado com esta descoberta extraordinária, Terry decidiu levar o objeto para casa, onde ele mostrou para Wayne, seu irmão de 12 anos de idade, que também ficou tão perplexo quanto o resto da família. O jovem estudante de medicina, em seguida, colocou a esfera em um assento da janela em seu quarto, onde o objeto ficou praticamente esquecido. 2 semanas mais tarde, Terry decidiu entreter sua amiga, Teresa Frazier, improvisando uma música em sua guitarra dentro do seu quarto. Porém, algo estranho começou a acontecer. A esfera desperta. De acordo com o relatório de Terry, momentos depois que ele começou a tocar sua guitarra, a esfera metálica começou a vibrar e emitir um som curioso em resposta a certas notas. Este som era um tipo de ressonância que perturbou profundamente o cachorro da família Betts. Dias depois, na edição do jornal Palm Beach Post, Gary Betts deu a seguinte declaração: devem estar sendo emitidas ondas de alta frequência dela. Quando colocamos nossa pudo ao lado da bola, ela choraminga e coloca suas patas sobre as orelhas. Nos dias seguintes, a família Betts começou a notar algumas outras anormalidades. Eles observaram que, quando a esfera era empurrada pelo chão, ao parar, ela vibrava por um momento, mudava de direção várias vezes, e retornava para a pessoa que a fez rolar. Em uma circunstância inédita, rolou por 12 minutos em linha reta, sem uma única pausa. Como se isso não fosse surpreendente o suficiente, Terry e sua família logo perceberam que a esfera parecia ser sensível às condições meteorológicas, tornando-se visivelmente mais ativa em dias claros, em oposição a dias nublados, como se fosse diretamente afetada pela energia solar. Apesar de ter sido claramente influenciado pela luz solar, a esfera não registrou quaisquer alterações quando foi exposta ao calor direto à luz infravermelha. Terry, exibindo o tipo de instinto curioso que todos os alunos de ciências possuem, começou a realizar uma série de experimentos caseiros no objeto. Seus esforços iniciais eram rudimentares e consistiam em bater no orbe suavemente com um martelo, o que resultava em algo como um sino distintamente tocando. Quando colocada na mesa, a esfera rolava e, ao notar o precipício da superfície, fazia uma pausa e, em seguida, invertia sua direção, apenas para parar novamente na borda oposta e repetir a manobra. A família Betts começou a considerar a possibilidade de que este objeto estava equipado com um sistema de orientação sofisticado, ou talvez estivesse sendo controlado inteligentemente por alguma força externa enigmática. Certo dia aconteceu um evento ainda mais bizarro, quando um dos membros da família decidiu inclinar a mesa em um ângulo para cima,
algo inacreditável aconteceu. A esfera começou a girar e subir até a inclinação utilizando sua própria força. Este acontecimento aparentemente é impossível segundo as leis da gravidade, o que deixou a família Betts completamente perplexa. Os Betts ficaram tão preocupados com a capacidade da esfera de poder se mover sozinha, que à noite eles a colocavam em um saco fechado, para que o objeto não pudesse escapar. Após dias assistindo a esfera realizar essas proezas incríveis, a família Betts decidiu que era hora de mostrar ao público e tentar descobrir exatamente o que eles tinham em mãos. A mídia ataca. O jornal local de Jacksonville ficou intrigado com a história e enviaram um fotógrafo experiente, Lon Gear, para tirar algumas fotos. O cético Gear aceitou respeitosamente a tarefa, mas secretamente temia tratar-se de uma família maluca e pensava em não fazer o serviço. Quando Ender chegou à casa da família Betts, ele foi recebido ansiosamente por Gary, que não perdeu tempo em apresentar-lhe a esfera. Ender descreveu o momento no dia 12 de abril de 1974, na edição do jornal St. Petersburg Times. Eu estava desconfiado desse tipo de coisa. Quando cheguei lá, a senhora Betts disse: "Você não vai acreditar se você não vê-lo." Foi quando a matriarca do clã Betts instruiu o fotógrafo, ainda duvidoso, a dar um pequeno empurrão na bola no chão. Longer assim o fez, e para ele nada demais aconteceu, pois a bola parou quando parou de rolar. Mas de repente a bola rolou mais cerca de 4 metros e parou. Em seguida, ela voltou e rolou para a esquerda cerca de 8 metros. Fez um grande arco e voltou logo para os pés do fotógrafo. Ender examinou a esfera de aço com atenção e, como a família Betts fez antes dele, não foi possível encontrar marcas ou indicação de um fabricante na superfície, apenas o símbolo triangular estampado em sua lateral. Assim que o fotógrafo convertido retransmitiu a história fantástica para seu editor, o jornal não perdeu tempo em publicar o relato e dentro de dias o caso estourou na mídia do mundo todo. Repórteres de publicações de prestígio como o New York Times, o London Daily e dezenas de outros jornais vindos de lugares tão distantes como o Japão rumaram para Saint George Island para ver essa esfera misteriosa com seus próprios olhos. Mas não era só jornalistas cuja curiosidade foi despertada por esse estranho caso. As comunidades científicas e militares também estavam pedindo para analisar este objeto incomum. Representantes do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e da NASA entraram em contato com a família Betts, assim como investigadores ufólogos. Vieram também representantes da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, APRO. Os visitantes chegavam céticos. Um porta-voz da Marinha dos Estados Unidos chegou ao ponto de admitir na televisão que Ebola tinha se comportado estranhamente em sua presença e admitiu que ele era incapaz de explicar sua origem. Um comunicado de imprensa oficial emitido pela Marinha declarou publicamente que a bola não era de propriedade do governo dos Estados Unidos. A família, que tinha intencionalmente escolhido um lugar isolado para viver, tornou-se oprimida pela imprensa que não o deixavam em paz. No auge disso, o astrônomo de renome e ufólogo, o Dr. J. Allen Hynek, pediu que a família Betts enviasse a esfera para seu escritório na Universidade Northwestern, em Chicago, para que ele pudesse inspecionar pessoalmente. Mas Gary recusou porque ele foi avisado de que um objeto desse tipo pode ser apreendido ou extraviado. Para desgosto de dezenas de cientistas e curiosos, a esfera permaneceu firmemente guardada na casa da família Betts e por um tempo, o objeto incomum permaneceu até que uma bizarra série de eventos inexplicáveis começou a assustá-los. Gary Betts relatou que ela e sua família começaram a ouvir música de um órgão na calada da noite, embora não houvesse o tal instrumento em sua casa. Como se isso não fosse assustador o suficiente, as portas começaram a bater, aparentemente por vontade própria, em todas as horas do dia e da noite. Antoine e Gary decidiram então que era hora de chegarem ao fundo deste mistério. Após uma série de distúrbios noturnos assustadores, a família Betts finalmente deixou a esfera com os cientistas na Estação Aérea Naval de Jacksonville. Os esforços iniciais dos metalúrgicos da Marinha foram recebidos como becos sem saída, pois suas máquinas de raios-x não eram fortes o suficiente para penetrar o orbe. Chase Benninger, o porta-voz da Marinha, relatou o seguinte: "As nossas primeiras tentativas de raios-x nos levou a lugar nenhum. Nós vamos usar uma máquina mais poderosa sobre ela e também executar testes de espectrografia para determinar de que metal é feito isso. Eventualmente,
Os cientistas da estação foram capazes de determinar que o tamanho exato da esfera era de 7,96 polegadas de diâmetro e que pesava aproximadamente 9 kg. Eles também concluíram que a casca da esfera tinha aproximadamente 1 centímetro de espessura e, segundo o relatório, poderia resistir a uma pressão de 120.000 libras por polegada quadrada, e era feita de aço inoxidável, especificamente magnético ferroso liga número 431. Um poderoso aparelho de raios-x da equipe da Marinha foi usado, e descobriu 2 objetos redondos dentro da esfera cercados por uma auréola, feita de um material com uma densidade incomum. Eles também observaram que a esfera possuía 4 polos magnéticos diferentes, 2 positivos e 2 negativos, que não eram concêntricos. A Marinha também concluiu que, embora a bola fosse intensamente magnética, não mostrava sinais de radioatividade e não pareceu ser um explosivo. Os cientistas da Marinha queriam cortar o objeto para dar uma olhada melhor, mas Gary Betts não aceitou que isso fosse feito, temendo que a esfera fosse destruída, e uma vez que não pertencia ao governo, ele pediu que a devolvesse. A Marinha cumpriu sua promessa e devolveu, mas muitas questões ficaram sem respostas. Neste ponto, a família Betts começou a considerar seriamente a possibilidade de que eles estavam em posse de tecnologia extraterrestre genuína, um dispositivo de escuta extraterrestre, como alguns de seus vizinhos apelidaram. O Dr. Carl Wilson, representando uma empresa de pesquisa de Louisiana conhecida como a Omega-1 Institute, em Baton Rouge, Louisiana, examinou a esfera por mais de 6 horas e descobriu que o campo magnético ao seu redor emitia ondas de rádio. Dr. Wilson disse também que o metal da casca do orbe, quando comparado ao aço inoxidável, continha um elemento desconhecido que o tornava um pouco diferente do aço. E ele também aparentemente testemunhou a capacidade da esfera de impulsionar-se através de superfícies e de repente mudar de direção. Ao explicar como isso era possível, não soube explicar. Uma das teorias postuladas era de que poderia ser uma sonda extraterrestre danificada ou até mesmo algum tipo de dispositivo antigravitacional. No final, os resultados do Omega-1 Institute sobre a identidade da esfera misteriosa foram tão conclusivos quanto os da Marinha, e a família Betts novamente não conseguiu desvendar o mistério. Em 1974, a família Betts decidiu enviar a esfera misteriosa para um grande evento de pesquisa ufológica que fazia parte de vários cientistas conceituados. Terry foi designado como mensageiro pessoal do objeto e foi enviado para Nova Orleans com a esfera na mala. Logo, a esfera misteriosa tornou-se o centro das atenções e entre os dias 20 e 21 de abril de 1974, o objeto foi submetido a mais uma bateria de testes. Eles confirmaram tudo o que já haviam revelado, incluindo o fato de que o objeto agiu como um transponder de áudio. Mas apesar de não saberem a origem do objeto e nem o que era, eles não puderam afirmar que era extraterrestre. Dr. James Albert Hardy, professor emérito de Engenharia Civil e Hidráulica na Universidade da Califórnia em Berkeley, estava cada vez mais intrigado com os relatos a respeito da esfera Betts, e ficou encantado com a oportunidade de examinar o objeto em primeira mão. Os Betts assim então o permitiu. Os resultados foram surpreendentes. Uma revelação assustadora. Em um anúncio feito no Congresso Internacional de Ufologia, em Chicago, no dia 24 de junho de 1977, o Dr. James Albert apresentou seus resultados verdadeiramente surpreendentes e absolutamente terríveis em relação à esfera Betts. Ele relatou que, com base em seus estudos de raios-x, as 2 esferas internas são feitas de um elemento muito mais pesado do que qualquer coisa conhecida para a ciência. Enquanto o elemento mais pesado produzido em qualquer reator atômico aqui na Terra tem um número atômico de 105, e o elemento mais pesado que ocorre naturalmente na Terra é de urânio, com um número atômico de 92. As pesquisas determinaram que a esfera Betts possuía números atômicos maiores do que 140. Se alguém tentar furar a esfera, poderá explodir como uma bomba atômica. A partir desta revelação, os Betts se retiraram da mídia, e tão misteriosamente quanto surgiu a história em torno da esfera, desapareceu sem deixar rastros. Porém, algumas dúvidas ficaram no ar, como por exemplo, onde está a família Betts? Onde está a esfera? Para que servia a esfera e como ela operava? Ainda tudo isso é um mistério. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.